pessoal, aqui é a professora Jomara. Hoje nós vamos iniciar os conceitos sobre mecânica, em específico cinemática escalar. E antes de falar um pouquinho sobre o que é a cinemática escalar, eu queria ver com vocês o que vocês acham que a física estuda, qual é o objeto de estudo dela, o que ela se preocupa em explicar e aprofundar seus conceitos. Antes de falarmos um pouquinho o que seria o objeto de estudo, eu queria trazer para vocês a definição de física. A física, ela tem por definição estudar os fenômenos da natureza. Se pensarmos em fenômenos da natureza, nós podemos pensar qualquer coisa que esteja em movimento, tanto no ar, ou dentro da água, ou no espaço, que haja movimento, acontece um fenômeno, onde eu consigo analisar aquilo acontecendo e tirar algumas características físicas, como exemplo a velocidade, a aceleração do corpo, o impulso, a força de atrito e tantas outras grandezas que é possível ser analisado através desse movimento. Mas se nós dissermos, a física estuda a natureza, tá certo, professora, se eu tirar a palavrinha fenômeno antes da natureza? Não está certo, tá bom? Porque se falarmos de natureza, a ciência que preocupa em se estudar a natureza são três: a química, a física e a biologia. As três estudam a natureza, só que em características específicas. A física estuda os fenômenos, a química já se estuda a estrutura, a constituição de algumas coisas que envolvem na natureza, e a biologia já estuda a parte dos organismos, seres vivos. Então você tem que definir e dizer o que cada uma delas estuda, tendo como objeto de estudo a natureza. Olha um exemplo. Quando eu falo, olha, na natureza nós temos o quê? Temos uma pedra. Será que a pedra parada, quietinha, a física vai estudar? Não. Quem teria mais abrangência para estudar as propriedades da pedra seria a geografia, analisando as rochas, ou a biologia, vendo algum micro-organismo, alguma coisa que existisse dentro lá, tá bom? A física vai interessar pelo objeto da pedra quando aquela pedra estiver fazendo um determinado fenômeno, ou seja, se eu pegar aquela pedra e colocar dentro da água, ela vai estar interagindo, vai estar em movimento, eu vou conseguir ter alguma grandeza sobre ela. Parada, é possível ter alguma grandeza física? Sim, mas é pouca coisa, tá bom? Eu posso ter a massa, a densidade da pedra, mas tudo isso eu consigo obter na química. Consigo obter também algumas características em outras áreas da ciência. A física em si, ela tem essa abrangência maior quando eu pego aquilo que está na natureza e faço ela virar um fenômeno. Eu coloco aquela pedra e lanço ela, eu jogo ela em algum lugar. Opa, agora ela tem movimento, ela tem atrito, tem resistência do ar, eu consigo calcular o ângulo de tiro, fazer com que aquela pedra atinja a maior distância. Então eu consigo calcular a altura, a velocidade, a aceleração, a gravidade sobre ela, o atrito, a resistência do ar, o alcance, a altura. Então assim, tem várias outras grandezas que eu consigo calcular com aquela pedra quando ela vira um fenômeno. Então observa a diferença entre a pedra, um objeto qualquer na natureza, e a pedra executando um determinado movimento, fazendo um determinado fenômeno físico. Então a física, ela estuda os fenômenos, tudo que existe na natureza que esteja executando algum determinado fenômeno, deixando bem em específico que fenômeno não é aquilo que esteja só em movimento, podendo estar parado também é um fenômeno físico, tá bom? Ou seja, é aquilo que está acontecendo na natureza que eu consigo extrair dele algumas características físicas, como velocidade, aceleração e tantas outras grandezas aí. Definido isso, eu posso restringir mais o meu estudo da física, ou seja, para que estudar física, qual é o objetivo dela, né? Qual que é o empenho de tantas pessoas estarem estudando isso, o que ela facilita na nossa vida. O campo de aplicação da física, gente, é imenso, tá? Se você pensar, eu gosto do século que a gente está vivendo agora, né? Toda a tecnologia, televisão, celular, para onde a gente vai tem Wi-Fi, tantas outras coisas, né? Agora tenta voltar no tempo e pensar na época aí, onde não tinha energia, o pessoal vivia aí à luz de vela, não tinha meios de transporte, era só cavalo, animais. Então todas essas partes de avanço científico que nós temos hoje, tecnológico, da evolução da sociedade,
tem a ver com a física, tá bom? A física, ela tem um ramo de aplicação muito grande. A gente tem a aplicação da física na hidrostática, na mecânica, na ondulatória, na óptica. Se hoje você utiliza óculos para melhorar a sua visão, é graças à física e em especial à óptica, que é um ramo da física que preocupa em estudar as lentes, o formato dos olhos, as anomalias da visão. Então a física ela tem grande aplicação desde a eletricidade, que é o que faz a gente ter essas energias, os computadores, as nanopartículas que constituem o seu notebook, o seu computador, ou a televisão, o celular. Então a importância dela é imensa, né? Porque ela influi e contribui grandemente para a evolução da sociedade. Um exemplo da utilização da física é para resolver uma determinada situação, problema que pode ter acontecido em algum momento com você ou com algum parente ou amigo seu. Imagine você ter que fazer uma viagem com sua família, sair da cidade onde você encontra para uma cidade de destino, como você pode ver nessa imagem aí. Como é que eu sei que horas que eu vou chegar lá, que horas que eu tenho que sair para estar chegando tal hora lá? Como é que o GPS faz esse cálculo quando a gente coloca no celular ou no próprio aparelho do GPS, que ele nos dá com precisão a hora que a gente tem que chegar lá para a gente não atrasar, para a gente pegar um voo, para fazer alguma coisa que você tem que estar chegando dentro do prazo, né, dentro do tempo estabelecido. Simplesmente isso é física, tá? Dentro do GPS ou do celular onde você está utilizando esse aplicativo, existe uma fórmula da física onde é medida a velocidade, através da distância percorrida, ele consegue calcular esse tempo de chegada. Então a física, a abrangência dela, e ela é muito rica, e a gente consegue ver ela em vários aspectos do nosso dia a dia. Mas o que a física estuda? Se ela estuda a natureza, se ela estuda os fenômenos da natureza, tenta resumir isso em 2 palavras. Tudo que existe no espaço, tudo que existe no universo é resumido em 2 palavras. Quais são elas, professora? Matéria e energia. Olha o desenho para você ver. Tudo que existe no nosso espaço aqui, pessoal, ela está nessa forma aqui que eu coloquei para vocês. Ou ela está na forma de matéria, ou ela está na forma de energia. Olha os planetas. Os planetas ali são o que, professora? São matéria. Possui átomos, partículas que constituem esses entes, né? E será que é sempre assim? Não, pessoal. A gente sabe que o universo é um ciclo, né? Existe a teoria do Big Bang, que antes era uma partícula bem pequena, que se expandiu, liberando uma energia, e essa energia foi convertendo em outras coisas, criando planetas, estrelas, e aí vai. Um exemplo disso que você pode mentalizar é a evolução do nosso Sol. O nosso Sol, ele é chamado de anã amarela. Ele tem um termo mais específico, mais científico, que é dado por números, mas eu vou me ater apenas ao apelido dela, que seria anã amarela. Por que ela tem esse nome? Porque o nosso Sol, pessoal, ele é bebê. Ele é pequenininho, vai crescer. E o nosso Sol nada mais é do que uma bomba de hidrogênio. Ela faz fusão nuclear lá dentro. Todos os momentos ela pega 2 partículas, uma de hidrogênio, outra de hidrogênio, e através de uma temperatura bem alta, o Sol funde esses elementos, fazendo gerar o hélio. Então isso que ele alimenta, o Sol todo dia está alimentando de hidrogênio, convertendo isso em hélio e vai aumentando o tamanho dele. Então, cada dia que se passa, mais quente ficará aqui na Terra, porque o Sol, a tendência dele é aumentar. E se ele aumenta, maior é a intensidade de energia que chega na Terra. Mas vai chegar um momento, professora, que o Sol vai crescer, vai crescer, vai crescer? Vai. E quando ele crescer muito, 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 ele vai mudar de cor. E olha só, vai mudar de nome também. Ele vai deixar de ser a anã amarela e vai se tornar uma gigante vermelha. E ela vai ficar com um aspecto bem maior do que ela é hoje, da cor avermelhada com uma intensidade também maior e mais próxima à Terra. Nesse momento, quem estiver vivo aqui nessa época vai ter alguns problemas de pele, né? Porque a intensidade vai ser bem grande, ou vai ter que viver em lugares mais isolados dentro da água, ou em túneis, cavernas, para evitar a radiação que vai estar na superfície. Mas não vamos pensar nisso, tá? Só para você ver a evolução das estrelas. E aí, professora, acabou? Depois disso não tem mais nada? Tem. Depois disso, pessoal, a estrela vai continuar crescendo, ela vai continuar se alimentando de hidrogênio, de hélio, mas vai chegar um momento que o Sol não vai ter mais hidrogênio para se alimentar, ela não vai ter mais, como dizemos, combustível para manter o seu ciclo.
Então, o que vai acontecer com ela? O núcleo dela vai ficar instável, ela vai colapsar, ela vai começar a liberar essa energia que está dentro dela. Isso aqui ela não vai liberar como uma bexiga que explode, né? No espaço não é assim que acontece. Vai acontecer uma implosão. Ela vai pegar, imagine que esse seja a estrela, ela vai fazer isso aqui com a energia dela, vai virar uma partícula bem menor, mas com muita energia, e vai chegar um determinado momento que ela vai dissipar essa energia. Essa energia ela vai percorrer por toda a nossa galáxia e parte dela ainda vai sair para fora da nossa galáxia, atingindo outras estrelas, outros planetas, podendo até destruir algum planeta fora da nossa galáxia de acordo com essa energia que é liberada. E o que vai acontecer, professora? Vai sumir nada mais? Não, vai surgir outra coisa. Então observa, era matéria, o Sol, a anã amarela, virou matéria de novo, que é a gigante vermelha. Essa explosão de energia nós chamamos de supernova, que é a matéria virando energia. Então, matéria vira energia? Sim, Albert Einstein nos provou isso através da bomba atômica, né? Ele não construiu, mas ele criou uma fórmula que contribuiu para que cientistas pudessem construir a bomba atômica de fissão nuclear. Usava urânio para fazer isso na Segunda Guerra Mundial. A bomba de Hiroshima e Nagasaki, uma foi feita de urânio, outra foi feita de plutônio, usando a fórmula de Albert Einstein. Ele pegou urânio, matéria, fez virar energia, gerando vários quilotões de energia para dizimar uma determinada parcela da população do Japão. Então observa que o Sol ele faz esse ciclo de matéria virando energia. A gigante vermelha, quando virar supernova, que é essa explosão de energia, essa expansão de energia, essa energia vai voltar a ser outra coisa de novo, vai voltar a ser matéria. Vai chegar um momento que aquela energia que foi dissipada, ela vai começar a rodar, devido à força da gravidade da matéria escura que existe no universo, vai começar a comprimir aquela energia de novo e vai gerar outra coisa no lugar, que pode ser 3 opções: anã branca, buraco negro ou uma estrela de nêutron. Mas como o nosso Sol é muito pequeno para gerar um buraco negro, a única tendência é que gere lá uma anã branca, que é uma estrela menor do que o nosso Sol hoje, com menos energia que nós temos hoje. Então observa, nessa historinha da evolução das estrelas, eu já te mostrei que a estrela fica variando entre matéria e energia. E é o que acontece todos os dias. Você é constituído de quê? Ah, professor, eu sou constituída de matérias, partículas. Mas será que você produz energia? Sim. Quando você começa a correr, exercitar, você está produzindo energia cinética no seu corpo, fazendo com que você consiga fazer esses movimentos. Então observa, no seu próprio corpo você produz energia. De onde vem essa energia? Através da matéria, através dos alimentos que você consome. Por isso que se a gente não se alimentar, não comer, não beber água, não se alimentar, nós morremos, porque nós precisamos dessa matéria para produzir energia para locomoção, para fala. A própria onda sonora que sai daqui é uma forma de energia, tá bom? Então, o calor que você está transpirando é uma energia térmica. O nosso corpo produz essa energia. E um exemplo de energia transformando em matéria, matéria transformando em energia, é esse jogo de sinuca. Quando as partículas se chocam, as bolinhas se chocam entre si, elas trocam energia cinética, fazendo com que elas consigam ter esse movimento. Outro exemplo também é um cabo de guerra, uma pessoa puxando de um lado e a outra puxando do outro lado, gastando energia. Como os dois estão puxando com a mesma intensidade, eles não saem do lugar. Mas à medida que um puxar com mais energia do que o outro vai ser deslocado e aí você vai ver o movimento para uma determinada direção. Então eu estou colocando aqui para vocês várias situações do nosso dia a dia onde está tendo a existência de energia eólica, energia elétrica, energia térmica. Nós temos a própria água. Quando você joga algo dentro da água, você vê aquela energia através de ondas se propagando na superfície da água. A água seria constituída de pequenas partículas, então seria matéria. E essa onda dissipando aí, né, dentro dela, ou seja, eu tenho a presença de matéria e energia acontecendo um determinado fenômeno aí na água.
Do mesmo jeito, a gente pode observar qualquer objeto que se mova no nosso espaço, nossa atmosfera. Se está em movimento, tem energia. E a pessoa, ela é dotada de partículas, então ela também tem matéria. E a gente sabe que a matéria e a energia está muito relacionada. Quanto maior a massa, maior a energia do corpo. Então, se você for olhar uma pessoa caindo, ela vai ser acelerada, ela vai ganhar uma determinada energia de cinética de movimento, mas se ela tiver um tamanho maior, for um corpo maior, ela vai descer com maior velocidade, porque ela vai ter maior energia cinética e maior inércia. Ou seja, tudo isso é estudado e medido através da física. Então, vou passar um pouquinho aqui para frente, para vocês verem. A gente tem reatores nucleares, né, que é o Angra 1, a gente tem no Brasil o Angra 1 e o Angra 2, que são reatores nucleares, né, que usa fissão nuclear, que a gente tem um exemplo. E aí nós vamos agora entender um pouquinho sobre as grandezas físicas, né? O que seriam essas grandezas físicas? As grandezas físicas surgem devido à necessidade de quantizar, de medir algumas coisas que nós temos dos determinados fenômenos. Exemplo, se você vê um determinado movimento e você quer medir a velocidade, você tem que calcular a grandeza física, velocidade. Aí eu quero saber o tempo que ele vai demorar. Então, tempo, velocidade, aceleração são grandezas físicas. São valores, né, unidades de medida, que são sempre acompanhadas de um número com uma unidade, que a gente vai estar vendo aqui mais à frente. Então, eu coloquei para vocês que uma grandeza física, ela é determinada de forma direta ou de forma indireta e representada por um valor numérico, que é um número, acompanhado por uma unidade de medida, que pode ser quilograma, grama, hectograma, tempo, que seria em segundos, milissegundos, metros. Então, se eu falo, quantas horas são agora? São 8 horas. Então, observa, é uma grandeza física? Sim. Que grandeza física é essa? É o tempo. E como é que eu medi esse tempo? Eu coloquei um número, 8, e uma unidade acompanhando ela, horas. Então, sempre as grandezas físicas serão valores que podem vir acompanhados de uma unidade de medida, né? Horas, segundo, ou não. Ela pode ser adimensional, ela não pode ter uma medida, uma unidade de medida. Exemplos: comprimento, tempo, massa. A grandeza é o comprimento, o tempo e a massa, aquilo que eu consigo medir. Eu consigo medir o comprimento de qualquer coisa, o tempo de um determinado movimento, a massa de um determinado objeto. A unidade, comprimento é medida no Sistema Internacional de Unidades, metro. O tempo em segundos e a massa em quilograma. E qual é o símbolo que eu posso utilizar em vez de ficar escrevendo sempre metros? Eu só posso usar o M, que já é indicado como metros. Segundos, somente o S minúsculo. E quilograma, o K minúsculo e o G minúsculo. As letras maiúsculas são só quando é referência a nome de pessoas, tá? Então, como não tem ninguém chamado metro, segundo e nem quilograma, sempre tudo em minúsculo. Vamos falar então um pouquinho sobre a história das medidas. Mas para falar sobre as histórias das medidas, nós também estaremos falando um pouquinho sobre o que seria Sistema Internacional de Medidas. Bom, o Sistema Internacional de Medidas, ele é um sistema padronizado no mundo inteiro, onde nós usamos algumas grandezas físicas sempre em umas medidas estabelecidas. Exemplo, se você estiver em um determinado laboratório e estiver executando algum procedimento no laboratório e você quer registrar aquilo lá, que você descobriu alguma coisa e quer registrar para que outra pessoa em outro laboratório, em outro lugar do mundo possa reproduzir as mesmas condições que você está fazendo no seu laboratório, essa pessoa no outro lugar do mundo consiga reproduzir sem não ter nenhuma margem de erro, você tem que colocar as medidas do seu experimento, do que você está fazendo no laboratório, num sistema que nós chamamos de Sistema Internacional de Unidades. Ou seja, se eu estiver fazendo determinada experiência, que eu soltei um objeto aqui, e eu falo que ele demorou 20 segundos para chegar a um determinado objeto, de um ponto A até um ponto B, essa pessoa do outro lado do mundo tem que saber utilizar essa grandeza segundos lá também. Ela não pode usar em minutos, em horas, aumentar o tempo lá de duração de uma bactéria que esteja em observação, ou de alguma reação química que ele está fazendo, que tem que ficar tantas horas e a pessoa colocar minutos. Vai dar diferença.
Então, o Sistema Internacional de Unidades, ela vem para padronizar, para que eu possa fazer uma determinada experiência química, biológica ou física aqui, e em outro lugar que eu estiver, eu consiga produzir as mesmas condições, porque eu vou estar utilizando as mesmas unidades, as mesmas medidas, então tem que dar da mesma forma os procedimentos. Mas antigamente não era assim. Olha o tanto que era estranho. Antigamente utilizava essas medidas que eu coloquei para você aqui, ó. Nós temos a polegada, o palmo e o pé. Então imagine você em 1900 vai bolinha e você quer comprar um determinado tecido. Na época da Grécia, né, da Roma, que são as civilizações mais antigas que utilizavam muito essas medidas. Estudava-se muito a matemática na época, mas estava iniciando, engatinhando, né? Então, se você quisesse comprar algum tecido, não existia metros, me dá tantos metros, tantos centímetros. Isso é padronizado agora. Nós criamos uma régua, colocamos o que seria centímetro, o que seria metro. Nós padronizamos isso, mas antigamente não tinha. As pessoas usavam o próprio corpo para medir as coisas que eles precisavam. Então, se você precisasse de algum pedaço de papel ou de tecido, você falava, me dá tantas polegadas. A pessoa ia lá e usava os polegares e media. Ou me dá um palmo, que é a distância do polegar ao mindinho, a mão aberta. Ou me dá tantos pés, que geralmente era usado muito em demarcação de território. Eu quero tantos pés, né, tantos côvados, passos, jardas, que é a distância, né, do nariz do rei até a ponta do dedo, do indicador. Então, observe os desenhos. Era isso que utilizava antigamente. Eram as próprias medidas do corpo. A jarda, a braça, que é a distância desse dedo até esse dedo esticado. Só que, vamos falar a verdade, não é uma unidade muito precisa, né? Imagine você comprando um determinado tecido e você tem dois vendedores. Um vendedor alto, com os braços bem grandes, e outro vendedor baixinho, com os braços curtos. Se você pedisse, me dá 5 palmas, e cada um desses pegasse isso para você, e você fosse pegar e medir, você veria que daria diferença. Ninguém queria comprar o tecido com aquela pessoa que era pequenininho, porque o braço dele era pequenino e daria menos tecido. Então era muito bagunçado. Você teria um determinado vendedor que você conseguiria mais tecidos e outro vendedor você teria menos tecidos pagando o mesmo valor. Então resolveu se padronizar para tirar essa imprecisão, né? Acaba que ficava ruim para a população também, não era algo seguro. Então surgiu o que nós chamamos hoje de as unidades de medida, que são os metros, centímetros, que são essas grandezas que eu coloquei para você. As mais usuais que a gente vai estar utilizando na mecânica, relacionada a movimentos, fenômenos que estejam se movimentando, é o comprimento, que é dado em metro, a massa, quilograma, o tempo, que é dado em segundo, a velocidade, que é metro por segundo, a força, que é dada em newton, N maiúsculo, porque é referente a nome de pessoa, e a aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Essas são as grandezas mais utilizadas hoje. Não se utiliza mais passos, pés, côvados, é tantos metros. E para medir, né, para quantizar um exemplo, o quilograma, para dizer que 1 quilograma é 1000 gramas, eles tiveram que pegar um determinado objeto para dizer, opa, isso aqui é 1 quilograma, que foi uma barra de ferro, que está guardada, onde ela mede exatamente 1 quilograma. E é através dessa medida que se padronizou o que seria 1 quilograma, que equivaleria a 1000 gramas. Né? Então, tudo isso é quantizado, é medido. Existe um objeto de referência para dar aquela medida. Só que existem dois tipos de grandezas. Como eu disse para vocês, grandezas físicas é tudo que pode ser medido. Uma grandeza física é aquilo que eu posso medir. Eu consigo medir o tempo? Sim, então é uma grandeza física. Eu consigo medir a massa, a matéria? Sim, é uma grandeza física. Então nós podemos ter grandezas físicas que podem ser escalar ou elas podem ser vetorial. Qual que é a diferença? A grandeza escalar, para você compreender, para você entender ela perfeitamente, basta eu indicar para você, olha para cá, um número e uma unidade. Olha um exemplo, comprimento. Massa, tempo, temperatura, volume, pressão, energia são grandezas escalares. Como assim, professora? Se eu te perguntar quantas horas são agora, você vai falar são 10 horas. Beleza, entendi perfeitamente. Você não precisa falar são 10 horas para a esquerda, para a direita, são 10 horas leste, são 10 horas oeste, 10 horas para cima, 10 horas para baixo. Não precisa ter complementação. Basta você me falar um número e uma unidade. 10 horas.
Entendi perfeitamente. Se eu te perguntar qual que é a massa de um determinado objeto, você vai falar é 50 quilos. Opa, precisa falar se é para a direita, se é para a esquerda? Não, você compreendeu perfeitamente que aquele objeto tem a massa de 50 quilos. Não é necessário acrescentar mais nada para que você entenda aquela medida. Então, uma unidade, que é o 50, o valor, que é 50, e a unidade, que é o quilograma, já me fez compreender aquela medida. Agora, a grandeza vetorial, ela precisa de algo mais. Ela precisa de 3 coisas para existir, para você compreender. Eu preciso te falar o número, que é o módulo, a intensidade dele. Eu preciso te falar do sentido, que seria a orientação, se é para a direita, para a esquerda, leste, oeste. E eu preciso te falar a direção, se é horizontal, inclinada, vertical, que seria o padrão, o sistema de medida. Então, olha um exemplo: o deslocamento, a velocidade, a aceleração, a força, o torque, o impulso, o campo, tudo isso são grandezas físicas chamadas de grandezas vetoriais. Por quê, professora? Se eu te falar assim um exemplo, eu peguei esse objeto e eu apliquei uma força de 10 newtons. O que eu te falei? 10, número, é a intensidade. Newtons é a medida, que é o padrão. Mas somente esses dois não dá para saber para onde é que ele foi. Eu não sei se ele foi para lá, se ele foi para cá, se ele foi para cima. Eu apliquei a força, mas para onde ele foi? Para onde ele deslocou? Então eu preciso fornecer a orientação. Eu tenho que falar que eu apliquei 10, número, newtons, padrão, para a minha esquerda, orientação. Então eu sei que ele foi para lá. Então, quando eu te falo essas 3 grandezas, você sabe o que está acontecendo, o fenômeno que está sendo executado. Exemplo do mesmo jeito se fosse a velocidade. Imagine que esse é o carrinho. Um carrinho passou com a velocidade de 3 metros por segundo. Para onde é que ele foi? Não sei, só sei que a velocidade era 3 metros por segundo. Está insuficiente, eu preciso falar da orientação. 3 é o número, metros por segundo é o padrão, a unidade de medida. Mas para onde ele foi? Qual que é o sentido? Ele foi para leste, para oeste. Agora eu sei me orientar para onde é que ele foi. Se aqui é norte, sul, leste, oeste, ele foi para lá. Então, a gente precisa fornecer mais dados para que você consiga determinar para onde esse ente, onde esse objeto foi. Então, revisando, grandezas físicas são qualquer coisa que pode ser medida. Elas podem ser da forma escalar ou vetorial. Escalar é quando eu preciso apenas de 2 coisas. Um módulo, que é o número, mais o padrão de medida, que seria a unidade dele. Então, se eu forneço um número e uma unidade, você entendeu. Agora, grandezas vetoriais, eu preciso de 3 coisas. Eu preciso saber do número, da unidade e da orientação, direita, esquerda, para cima, para baixo, para dar um entendimento maior do que está acontecendo. Espero que você tenha compreendido. Na próxima aula nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre o assunto. Um grande abraço.